estamos mais uma vez para passarmos para vocês conhecimento da Palavra de Deus, verdades reveladas. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 4, o versículo é o versículo 6. E diz assim a Palavra de Deus para os nossos corações, mais uma vez na noite deste dia. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, queremos mostrar para vocês que Deus é um só Deus. Deus é um. E isso traz tanta confusão, porque muitas pessoas servindo a três deuses, enquanto o próprio Deus afirma que Ele é um. Por isso nós lemos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Querido, não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, único e verdadeiro. Por isso nós podemos ler no livro de João, capítulo 17, versículo 3. O livro é o livro de João, capítulo 17, versículo é o versículo 3, que diz exatamente assim. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, escrevendo ao João, está dizendo que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse. Querido, há um só Deus. Deus se coloca na posição de soberano, de todo-poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que é o único, o que é, o que era, o que há de vir em Jesus Cristo. Esse Deus é o Todo-Poderoso. Eu vou ler com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante. Diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diz, versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Então veja, o próprio Deus está dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus é o único Senhor. Não existe três deuses, existe um Deus soberano que entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e nos deu do seu Espírito Santo, do Espírito dele, Espírito de Deus, que vem sobre nós. Então há um Deus só, que tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, nós estamos lendo para vocês 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Acompanhe e veja o que Deus diz na sua palavra. Diz assim, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então existe um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, querido, não existe três, existe um Deus. Mas, pastor, Jesus não é Deus? Jesus é Deus, mas não como o seu Pai. Ele é idêntico, ele é semelhante, o Pai o fez, porque Jesus
foi criado e o nosso Deus não tem criação. Ele é autoexistente, por isso ele é soberano, por isso ele tem todo o poder em suas mãos. A Bíblia diz que ele, o Todo-Poderoso, ele criou o seu Filho para ser o nosso Salvador. E o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, e eu vou lá com vocês, o livro capítulo 1 de Colossenses, olha como é que Deus criou a Jesus Cristo, que diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E diz mais, ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então veja a soberania de Deus em criar Jesus à sua imagem, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus foi o primeiro que Deus criou. Por isso, agora Deus e Jesus formando todas as coisas. Deus, Jesus e o Espírito de Deus formando todas as coisas. Querido, que você guarde isso no seu coração. Deus é o soberano e tem ele todo o poder. Ele é autoexistente. Agora, ele enviou seu filho e fez o seu filho nascer de mulher. Então, nasceu de Maria e ele então andou entre nós, não tinha a semente do pecado. Ele também é Deus, mas não como o Eterno e o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e fale melhor ao seu coração. Amém.